Ele implorou aos pais por aquele boneco. O que ele viu no novo filme de terror, com o cabelo vermelho e o sorriso travesso. Eles finalmente cederam. Na primeira noite, nada de estranho aconteceu. Na segunda noite, ele ouviu a porta do seu quarto ranger. Na terceira, ele acordou com um peso nos pés. E lá estava o boneco, sentado, olhando para ele. Ele o jogou no lixo na manhã seguinte. Respirou aliviado, mas quando verificou o lixo naquela noite, o saco estava rasgado por dentro. Então, onde está o boneco agora? Ele estava brincando com seu barco de papel. Um dia de chuva, nada incomum. Mas então o barco flutuou para um bueiro e desapareceu. Dentro, uma voz o chamou. Disse que estava com seu brinquedo. Disse para ele se aproximar. As crianças da rua notaram seu sumiço. Foram até o bueiro, mas não havia ninguém lá. Apenas um balão vermelho flutuando sozinho. E uma risada baixa vindo do escuro. Então, um dos garotos se virou. Ele estava usando a capa de chuva amarela do amigo. E sorriu, um sorriso largo demais. Quem era ele de verdade? Eles adoravam o McDonald's. Happy Meals, McFlurries era a tradição da família. Mas, desta vez, eles decidiram experimentar o novo Grimace Shake. Chegou pela entrega, roxo e cremoso. Todos beberam. E à noite eles viram o reflexo na tela da TV desligada. Uma figura grande e roxa parada no canto da sala. Com olhos vazios e um sorriso estranho. Não estava no reflexo. Estava na sala com eles. Então, o que realmente estava naquele milkshake? Era só mais um boneco. Um colecionável do Jigsaw encomendado online. Nada de especial. Mas à noite ele ouvia sons. Um riso baixo vindo da prateleira. Ele achou que estava a imaginar coisas. Então, ele deitou o boneco no lixo. Na manhã seguinte, o saco estava rasgado. E o boneco estava sentado na sua secretária, a encará-lo. Ele levou o boneco para longe, para o outro lado da cidade. Deixou-o num contentor, voltou para casa, aliviado. Mas o seu telemóvel vibrou. Uma nova foto adicionada à sua galeria. Era uma selfie, o boneco, no seu carro, sentado no banco de trás. Ontem à noite, ele estava em casa, a pedir um lanche no McDonald's pela aplicação, a ver TikTok. Nada de anormal. Mas, esta manhã, a aplicação de entregas mostrou que a encomenda tinha sido recolhida pelo próprio Ronald McDonald. Ele nunca tinha visto aquele nome. Sem foto de perfil, sem avaliações. Mas, depois ele fez zoom e viu um reflexo desfocado na janela do restaurante. Era ele, a olhar diretamente para a câmera do telemóvel do entregador. Então, quem entregou realmente o lanche naquela noite? Ele estava em casa, jogando no celular, rolando o feed, nada de anormal. Mas de manhã, ele abriu seu aplicativo de delivery. Havia um pedido da noite passada. Maquiagem de palhaço, tinta de cabelo verde. Ele nunca pediu aquilo, sem memória, sem notificação. Então, ele viu o nome do entregador. Era o nome dele. E a foto era seu próprio rosto, sorrindo. Então, quem realmente fez aquele pedido na noite passada, era uma noite como qualquer outra. O menino estava em seu quarto lendo histórias em seu tablet, nada fora do comum. Mas, esta manhã, a mãe dele foi acordá-lo e o encontrou encharcado de suor, gritando sobre um pesadelo. Um homem com garras de faca. Ela o acalmou, dizendo que era só um sonho. Mas então ela olhou para a babá eletrônica e viu a gravação da noite passada. Era um menino, com um sorriso estranho, afiando as próprias unhas. Então, quem realmente estava naquele pesadelo? Era só mais uma noite. Ele estava no sofá, assistindo ao noticiário da noite. Nada fora do comum. Mas então, a reportagem mudou. 2 assassinos foragidos, usando máscaras de terror. Ghostface e Jason. Foi quando ele ouviu um barulho na porta dos fundos. Eles invadiram a casa, reviraram tudo. Ele conseguiu fugir, se escondeu no quintal, esperando eles irem embora. Mas, quando a polícia chegou e mostrou a ele a gravação da câmera de segurança, só havia uma pessoa na casa. Era ele, segurando as 2 máscaras. A noite passada, ele estava em casa, jogando seu jogo de terror favorito, Granny. Nada fora do comum. Mas, esta manhã, ele assistiu às gravações da câmera de segurança da noite anterior. Ele viu uma sombra se movendo pela porta da frente, segurando um taco de beisebol. Era a Granny. Mas então ele deu zoom e viu a placa do carro do outro lado da rua. Era o carro dele, e ele estava sentado no banco do motorista.
Então, quem estava realmente em casa naquela noite? Era madrugada, ele estava no quarto rolando o feed, nada fora do comum. Mas então, uma notificação do WhatsApp apareceu. Um vídeo de um número desconhecido. O nome do contato era Momo. Ele abriu. E o que viu o deixou paralisado. Logo em seguida, uma chamada de vídeo. Era ela. Ele correu para fora de casa aterrorizado. Mas então seu celular vibrou de novo. Um áudio. Com o som da sua própria respiração ofegante. Então, quem estava realmente com ele naquela noite? Ele amava palhaços. Não os de circo, mas os da Dark Web. Um pacote chegou na segunda-feira. Uma máscara de látex, um sorriso pintado. Ele experimentou, tirou uma selfie para amigos. Mas então, ele não conseguia tirá-la. A máscara se fundiu com sua pele. O sorriso se tornou permanente. Sua família o procurou por toda a cidade. Cartazes com seu rosto espalhados por toda parte. Até que o viram entregando balões em uma praça. Era ele, mas não era. Então, quem eles realmente encontraram naquele dia? Naquela noite, ele estava em casa, jogando jogos de terror, conversando com amigos, nada fora do comum. Ele tinha acabado de zerar seu novo jogo favorito. Mas, de manhã, ele viu o presente que seus pais deixaram no sofá. Um boneco do Huggy Wuggy. Um sorriso, uma surpresa. Mas então ele checou as câmeras de segurança e viu algo na gravação da madrugada. Era o boneco. Gigante, parado no corredor, olhando diretamente para a câmera. Então, quem realmente estava na casa dele naquela noite? Ontem à noite, ele estava em casa, assistindo a um filme de terror na Netflix, sozinho, nada de anormal. Mas então, ele viu o rosto dela na tela, saindo do poço, rastejando em direção a ele. Ele correu para o quarto, trancou a porta e esperou até o amanhecer. Mas o filme que ele estava assistindo era uma comédia. Ele passou o dia todo desmentindo lendas urbanas. A loira do banheiro, Momo, o homem do saco. Tudo falso, é claro. À noite ele se preparou para dormir, satisfeito. Foi quando a luz do banheiro começou a piscar. Ele ignorou, tentou dormir, mas ouviu um sussurro vindo do corredor. Levantou-se, irritado, e abriu a porta do banheiro. Não havia nada lá, só o seu reflexo no espelho. Mas quando ele se virou para sair, o reflexo não se moveu. Apenas sorriu. Será que ele estava mesmo sozinho em casa? Ontem à noite, ele estava em casa, jogando Slender, um jogo antigo, nada fora do comum. Mas esta manhã, ele finalmente venceu. O ecrã ficou preto. A webcam ligou-se sozinha. E através do brilho, ele viu. Era o Slender Man parado atrás dele. Então, quem estava realmente a jogar o jogo? Ele amava a tranquilidade, o silêncio do último trem da CPTM às 3 da manhã. A plataforma vazia, as luzes piscando, mas esta noite foi diferente. Quando o trem chegou, as portas se abriram para o vazio. Mas ele viu algo lá dentro. Uma figura pálida parada, um fantasma. Ele correu para o metrô, linha 1 azul, cheia de espectros. Linha 2 verde, ponta a mesma coisa. Linha 3 vermelha, linha 4 amarela. Linha 5 lilás, todas lotadas com os mesmos rostos silenciosos. Ele fugiu para a rua, ofegante. Olhou o reflexo no vidro de um ponto de ônibus e viu a mesma figura pálida. Era ele, olhando de volta. Então, quem estava realmente esperando em todas aquelas... Ontem à noite, ele estava em casa, jogando o seu jogo de terror favorito, conversando com amigos no Discord, nada de anormal. Mas, esta manhã, ele ouviu a melodia familiar de um caminhão de gelados. A mesma do jogo, ele olhou pela janela e viu a carrinha, com uma figura alta e magra ao seu lado, usando uma máscara assustadora. Era ele, Rod, a olhar diretamente para a sua casa. Ele apagou o jogo para sempre. Mas como é que o jogo o apagou a ele? A vizinhança estava em alerta. Um assassino à solta, dizia o noticiário. Moletom cinza, sorriso sangrento, ele o chamava de Jeff. A noite toda ele se manteve trancado. Checou as portas, as janelas, as câmeras de segurança. Não havia sinal dele, nada nos arredores. Mas quando a manhã chegou, ele recebeu um alerta de movimento, do lado de dentro da casa. A gravação mostrava o corredor vazio, até que, no reflexo da TV desligada, ele viu um rosto pálido, olhando diretamente para a câmera. Onde estava o assassino naquela noite? Era tarde da noite, ele estava a conduzir para casa, a ouvir música, uma noite normal.
Mas então, na rua deserta, ele viu uma mulher a dançar, mas de uma forma estranha e contorcida. Ele pegou no telemóvel para filmar. Foi quando ela parou e olhou diretamente para ele. Ele acelerou, o coração a mil. Pelo espelho retrovisor, viu-a correr atrás do carro. Finalmente, chegou à casa, trancou a porta, a respirar de alívio. Mas quando olhou pela janela da sala, ela estava lá dentro, a dançar. Então, como é que ela entrou em casa primeiro? Ele estava em casa, jogando Hello Neighbor, fones de ouvido no máximo, nada fora do comum. Mas então, ele ouviu gritos vindo da casa ao lado. Ele espiou pela janela e viu o mesmo vizinho do jogo. Exatamente o mesmo. Ele desinstalou o jogo, aterrorizado. Mas então, ele olhou para a tela escura do seu monitor e viu um reflexo. Era o vizinho, parado atrás dele. Então, quem realmente estava na casa? Ele adorava aquela música, o alienígena verde, a batida cativante. Dame tu Cosita estava sempre a tocar. Mas, numa noite, ele ficou curioso. E se a tocasse ao contrário? Ele carregou no play. No meio da música, o telemóvel desligou-se. A energia tinha ido abaixo, sem internet. Ele foi ao quadro elétrico. Havia um bilhete colado. Não devias ter ouvido a música ao contrário. Às 3 da manhã, vais arrepender-te. As luzes começaram a piscar. Ele olhou para a hora. Eram 2h59. Então, quem é que escreveu aquele bilhete? Ele passava horas a jogar. Um jogo indie chamado O Último Comboio, fugindo de uma sombra estranha que o perseguia pelos túneis. Chamava-lhe o Tung Tung Sahur, uma piada privada. Mas ontem à noite, o seu sistema de segurança doméstica enviou-lhe uma notificação. Movimento detetado no corredor às 3 da manhã. Ele abriu a gravação e viu algo desfocado a passar pela câmara, com um ritmo estranho, quase como uma dança. Então, quem estava realmente na casa dele naquela noite? Eram 3 da manhã. Ele estava em seu quarto jogando Five Nights at Freddy's, nada fora do comum. Mas então as luzes da casa piscaram. Ele ouviu um barulho vindo da cozinha. Nenhum som, ninguém ali. Mas então ele viu no chão pegadas molhadas e sujas de óleo. Eram idênticas às dos animatrônicos, lentamente se virando para o corredor. Então, quem realmente estava na casa dele naquela noite? Ele adorava colecionar bonecos de filmes de terror. Seus pacotes chegavam toda semana. Chucky, Annabelle, todos eles. Mas na terça-feira, um pacote diferente chegou. Um boneco artesanal chamado Vanderlei. Sem rastreamento, sem remetente. Ele colocou na prateleira com os outros. Mas à noite, o aplicativo da câmera de segurança continuava apitando. Movimento detectado na sala de estar. Ele assistiu à gravação e viu a prateleira vazia. Mas então ele olhou mais de perto e viu um reflexo no olho de vidro de Chucky. Era Vanderlei, olhando diretamente para a câmera. Então, onde estava o boneco agora? Ele passava horas a jogar um jogo indie chamado O Último Comboio, fugindo de uma sombra estranha que o perseguia pelos túneis. Chamava-lhe o Tung Tung Sahur, uma piada privada. Mas ontem à noite, o seu sistema de segurança doméstica enviou-lhe uma notificação. Movimento detetado no corredor às 3 da manhã. Ele abriu a gravação e viu algo desfocado a passar pela câmara, com um ritmo estranho, quase como uma dança. Então, quem estava realmente na casa dele naquela noite?